Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. E o mercado opera sem direção única agora pela manhã, com o principal destaque da agenda semanal programado para hoje, quando o Banco Central americano deve começar a reduzir a taxa de juros por lá, o que pode impactar bastante o comportamento das bolsas no mundo. Lá na Ásia, hoje o dia fechou misto, com o mercado asiático repercutindo os dados da balança comercial japonesa, que vieram abaixo do esperado, enquanto lá na China, hoje o mercado voltou do feriado dos últimos 2 dias, com as bolsas chinesas fechando hoje com alta leve. Lá na Europa, o viés é de queda, com os investidores europeus digerindo os dados da inflação lá no Reino Unido, que vieram um pouco acima do esperado, o que pode impactar a decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra, que vai acontecer amanhã. Enquanto lá na zona do euro, os dados de inflação vieram dentro do esperado, depois que o Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros lá na última semana. Nos Estados Unidos, ontem o dia fechou mais uma vez sem grandes movimentações antes da decisão de juros que vai acontecer hoje. Por lá ontem o Dow Jones caiu 0,04, enquanto o S&P teve alta de 0,03 e o Nasdaq fechou com alta de 0,20%. Na agenda de ontem, os dados de vendas do varejo e produção industrial vieram acima do consenso, o que ajudou a melhorar a percepção de risco sobre a possibilidade de uma estagnação no ritmo econômico americano. Por outro lado, os investidores também não quiseram fazer grandes movimentos antes da agenda que traz hoje o grande destaque da semana com a decisão de juros pelo Banco Central. As apostas sobre o tamanho desse primeiro corte mudaram bastante nos últimos dias e passaram a contratar uma maior possibilidade de um corte maior, um corte de 0,5% na taxa de juros na decisão de hoje. Junto com a decisão também vai sair o relatório de projeção de juros para as próximas reuniões. Na sequência tem a entrevista coletiva do presidente do Banco Central, que deve ficar no radar do mercado, que vai olhar cada detalhe, cada palavra dele para tentar antecipar os próximos movimentos do Banco Central lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas agora, o S&P futuro está subindo 0,14, enquanto o Eurostock 600 está caindo 0,40 e lá em Londres o FTSE está caindo 0,60%. No Japão, o Nikkei hoje subiu 0,37 e na China o Xangai Composite subiu quase 0,5%. O índice dólar, o DXY, cai agora 0,11, enquanto os juros de 10 anos lá no mercado americano operam com alta de 0,75, com a taxa anualizada agora cotada a 3,67. O petróleo caindo agora pela manhã, o Brent está caindo 1,23, com o barril cotado a $72,80. O petróleo hoje em queda, depois de ter tido alta ontem com um ataque ali contra o Hezbollah, que pode aumentar as tensões lá no Oriente Médio, mas hoje o preço está refletindo mais o aumento dos estoques lá nos Estados Unidos e também a expectativa de um ritmo econômico mais fraco pela China. O minério de ferro voltou a negociar hoje lá na China e caiu forte. Hoje o contrato mais negociado lá em Dalian caiu mais de 4% e fechou cotado aos $95,21 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin acumula uma alta de mais de 1% nas últimas 24 horas, com o preço da principal criptomoeda agora na casa dos $59.800. Por aqui, ontem o Ibovespa também não se mexeu muito, com foco na decisão de juros por aqui, que também acontece hoje. Ontem o nosso índice fechou com queda leve de 0,12%, ficou nos 134.960 pontos. Enquanto isso, o dólar seguiu na tendência de queda, com a moeda americana ontem caindo quase 0,5%, fechando aos R$ 5,48. A queda do dólar vem bastante em função da expectativa de juros, que deve subir por aqui e deve cair lá nos Estados Unidos, o que pode atrair um maior fluxo para o local. Nas ações, destaque positivo para a Azul, que ontem também subiu bastante, fechou com uma alta de quase 14%, com o mercado ainda reagindo às notícias de que a companhia deve negociar com seus credores. Na queda, as Blue Chips foram quem mais pesaram na performance do Ibovespa ontem. Petrobras ontem caiu 0,46, mesmo com a alta do petróleo no mercado internacional, enquanto a Vale fechou 0,48 negativa, sem referência de preço para o minério de ferro ontem. As bancárias também contribuíram para a queda do Ibovespa, com o Itaú fechando ontem com queda de 0,24, enquanto o Bradesco fechou caindo 0,65%. O destaque negativo ficou para a Braskem, que ontem caiu quase 2%, com o papel reagindo ao relatório do Bank of America, que sinalizou um cenário mais desafiador para a companhia. Para fechar, na agenda local, nosso destaque também fica para a decisão de juros pelo Banco Central Brasileiro, que deve elevar a taxa Selic em 0,25%. A dúvida do mercado fica sobre a votação dos membros do Copom, se vai ser uma votação dividida ou se essa vai ser uma decisão unânime. Isso pode influenciar bastante as expectativas de mercado para a postura do Banco Central a partir do próximo ano, com a saída do atual presidente, o Roberto Campos Neto, e com a entrada do indicado Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo governo atual. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.